Está, atenção, como brinca, né? Valendo. Um, dois, três, câmera, ação. Gente, muito boa noite a todos. Obrigado pela presença. Professor Marcos, professor Bittencourt e todos que estão participando. E ao nosso colega Vinícius Oliveira, ex-aluno do curso técnico de eletrônica, atualmente aluno da graduação da engenharia de automação lá em Nova Iguaçu e profissional pleno da Petrobras, técnico em manutenção eletrônica. E eu convidei o mesmo. O objetivo, né, de hoje é ele vai mostrar pela experiência profissional, pelos anos que ele tem de trabalho e pela experiência que ele tem como técnico em eletrônica também no curso, a proximidade desses dois universos. A proximidade do universo do técnico em eletrônica com a proximidade do técnico automação industrial. Então a gente vai ver esses pontos aqui de contato, tá? Vamos ver o que a gente tem de relacionamento e quebrar essa distância, tá? Para a gente poder colaborar na formação profissional de vocês. Eu vou fechar meu microfone, a minha câmera já está fechada aqui. E o Marcos estragou a surpresa, né, Vinícius? Que ele botou no bate-papo a foto da turma, né? Agora já deu spoiler. Sim, mas tá Ele tranquilo, vai faz fazer, parte. mas não vai fazer mais. Não faz mal, não. O Vit vai poder ver depois a foto. Vinícius, gente, qualquer coisa na apresentação, avisem, seja pelo bate-papo ou no áudio, tá? Eu vou procurar fazer o mínimo de intervenção possível. A gente conversou bastante com o Vinícius e ele vai compartilhar a tela da apresentação e começar, tá? Vinícius, a bola está contigo. Procura falar só um pouquinho pausado e perto do microfone, como a gente fez no ensaio, para ver se sai Beleza, direitinho. Milton. Obrigado, gente. Vamos lá, Vinícius, bola contigo. Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo que está ouvindo aí, que está vendo a apresentação. É um motivo de grande alegria estar de volta aí no curso técnico de eletrônica do Cefet, né? Sou muito grato a Deus e a minha família por ter tido a oportunidade de ter sido aluno do Cefet, continuar sendo, né, aluno do Cefet, agora na graduação, nessa instituição aí centenária, que coloca milhares de profissionais no mercado de trabalho e que é uma referência nacional e internacional em educação tecnológica, né? O professor pediu, né, para falar um pouquinho sobre automação, sobre instrumentação industrial, né? Mas antes, né, eu vou mostrar aqui uma relíquia da época do curso técnico de eletrônica, mostrar aqui, o Milton deve estar ligado aí. Eu tenho aqui guardado, né, a primeira prova de eletricidade, né, da turma 1AELT, Cefet, Departamento de Técnico, Coordenação de Eletrônica e Eletricidade. Professor Milton Torres. Professor Milton, conhece esse cara, Milton? Aqui, eletricidade. Vai devagar que eu não vi, não. Vai devagar aí. Ó. Deixa na tá vendo aí? Olha, quanto tampou a nota, né? A rúbrica não, aqui, eu vou mostrar. Eu tirei 5,8, a prova valia 7,5. Aqui é como final, tá não, bom. né, Milton? Tá bom. Aqui também, primeira prova domiciliar, que a prova valia 7,5 e a prova domiciliar valia 2,5. Tá aqui, ó. Primeira prova, você já passa a prova domiciliar? Vinícius, meus alunos até hoje sabem o que é a prova domiciliar que eu faço. Então tá bom. Exatamente o que é isso. Então, mas era bem grandinha a prova domiciliar, hein, Milton? Aí tu queria moleza, rapaz? Senta no pudim. Aqui, ó, Milton, compartilhar com vocês, deve estar aparecendo para vocês agora. A minha tá aparecendo aí? Tá chegando. Chegou. Que o Marcos já mostrou aí nos comentários, a turma 4 BELT, 2011, professor Paulo César Bittencourt aqui. Caraca! Nessa parte, ó. E eu tenho, nessa turma, eu tenho a grande honra de trabalhar com mais 3 colegas aqui, que é o Marcos Vinícius, o Lucas Cantuário e o Rafael Câmara. A gente trabalha junto lá em setores aí parecidos, né? Então, nessa turma, a gente está trabalhando no Sobrais aí. E o antenista lá atrás? É o Marcos, né? Tava procurando o melhor sinal, Bittencourt. Caraca, que legal. Tá aparecendo para você a apresentação aí, ô Milton? Como é que tá aí? Tá chegando. Tem um delay em média de 2, 3 segundos. Chegou agora, Vinícius.
Vai com calma, pode Então, no seu tempo aí conversando, são 7h27, né? Vamos procurar fazer em 50 minutos para o professor Bittencourt poder fazer os comentários ao final. Mas pode deixar que a e gente tá tranquilo. Vamos lá. com a sua experiência também, Milton, que você conhece, trabalha lá muito mais tempo, conhece bastante. Vai ajudar bastante também nessa apresentação. Então, pessoal, eu vou me apresentar. Né? Meu nome é Vinícius. Eu estudei no Cefet entre 2009 e 2012. Tive a honra de ter sido aluno de grandes professores de nomes da educação brasileira. Então, o Bit, Zé Bastos, o Gouveia, Zé Mauro, Adriano, Ari, Zé Fernandes, tanta gente, né? Grandes profissionais que me inspiraram bastante a ser o que eu sou hoje. Então, grandes profissionais aí me ajudaram bastante. Né? Então, hoje é motivo de grande alegria estar aqui de volta, né? E continuar sendo aluno do Cefet, né? Para fazer essa apresentação para vocês. Então, eu trabalho na Petrobras desde 2013, eu me formei em 2012 no Cefet, né? Inicialmente, trabalhando, eu fiz curso de formação, comecei a embarcar na P54, com a parte de instrumentação, né? Preventiva, corretiva, né? E logo na sequência, eu comecei a trabalhar mais com a parte de projetos, né? Comecei a trabalhar em estalia, na parte de construção e montagem de algumas unidades, a P74, a P76, trabalhando na parte, acompanhando construção e montagem, preservação de equipamentos, comissionamento, pré-comissionamento, testes de performance, né? E tudo isso eu participei. E atualmente eu trabalho na área 76, na Bacia de Santos, né? Também com manutenção do instrumento, né? A parte de manutenção preventiva, corretiva, atendendo a diversos órgãos, né? Várias normas, órgãos fiscalizadores, IBAMA, né? entidades certificadoras, uma série de requisitos a gente procura atender em nossas manutenções para manter a unidade operacional sempre respeitando as normas de segurança, saúde e meio ambiente. Está saindo bem o som? Ai, meu Deus. Oi? Perna do meu lado. Alguém abriu o microfone aí. Não se preocupe que eu coloco o mudo na mesma hora. Estou monitorando todo mundo, Vinícius. Manda a brasa aí. Alô, Vinícius, pode continuar. Tá tudo bem aí? O Vinícius está no mudo aí. Vinícius, você está no mudo. Acho que eu ativo. Vinícius, não era para você entrar no mudo, não. Era só os outros. Foi. Pronto. Voltou? Tá, pode voltar. A apresentação está aparecendo para vocês aí, né? Tá, beleza, Vinícius, pode continuar. Então, o Milton fez esse pedido para mim, né, para fazer essa apresentação para vocês, né, para todo mundo, falar um pouquinho dessa relação da eletrônica, né, com a instrumentação industrial. Né, logo quando eu comecei falei para o Milton que eu tinha essa vontade de trabalhar na indústria, não sei se ele vai se lembrar disso. Ele, assim, eu falei, poxa, Milton, como é que é? É diferente? Como eu sabia que ele já trabalhava nessa área? Ele falou, Vinícius, o resistor vai sempre existir, o capacitor vai existir, a lei de Ohm vai sempre existir. Eu falei, eu não entendi, confesso que eu não entendi na hora, né, Milton? E hoje eu falo, pô, o Milton tem razão. A base, a essência não muda, né? Aquela base lá do Cefet continua usando até hoje, né? Lá na manutenção, né? Então, isso, né? Usando todos aqueles conceitos básicos lá do Cefet, lá do curso técnico de eletrônica, das aulas práticas, de montagem, tudo isso eu uso no meu dia a dia lá no trabalho, né? Então, eu fiz nessa da apresentação a eletrônica e a instrumentação industrial, né? Para falar um pouquinho de instrumentação, eu vou mostrar o contexto histórico da história, né? Um pouco da instrumentação, da automação. O que acontece, né? O ser humano, ao longo do tempo, né, ele sempre procura novas formas de fazer, né? De construir, ainda mais na indústria, né? Que a indústria é que tudo é dinheiro, né? A maior parte da ideia é produzir mais, gastando menos, né? E sempre, claro, respeitando as normas, a segurança, a saúde das pessoas. Mas essa história, né, eu vou resumir aqui, começa lá pelo século XVIII, na primeira Revolução Industrial, né, quando surge a máquina a vapor, o tear mecânico, o uso de carvão como uma fonte de energia, né? Isso continuou existindo ao longo do tempo,
até que chega no século XIX, até o final até a Segunda Guerra Mundial, que é a segunda Revolução Industrial do século XIX, né, que surgem novas formas de energia, né, como petróleo. E uma coisa que surge nessa época é a produção em massa, né, que o ser humano deixa de produzir um equipamento, deixa de ser artesanal para ter grandes indústrias, para produzir muitos equipamentos, muitos produtos, né? E isso aí durou até a Segunda Guerra Mundial. O pós-guerra vem a Revolução Técnica Científica, que é a terceira revolução industrial, né, que tem o advento das telecomunicações, o surgimento da TV, uma série de inovações. E na indústria, né, lá no século XIX, surgiram os primeiros controladores arcaicos e tal, e lá no pós-guerra começou a vir os primeiros controladores eletrônicos, com o advento da eletrônica, das telecomunicações, e isso tudo foi usado na indústria. E hoje, né, a gente vive a indústria 4.0. A gente vive essa ação, né, da terceira para a quarta revolução. A gente já está praticamente na quarta revolução. Hoje, os sistemas são completamente integrados, né? O uso da biotecnologia, a impressão 3D, a realidade virtual aumentada. O professor Milton faz um trabalho muito legal sobre isso aí, se ele puder falar também um pouco sobre a realidade 3D, né, que ele faz. Ele tem muitos trabalhos aí, inclusive no YouTube, falando sobre essa questão de uso de 3D. É uma grande ajuda, uma grande mão na roda, não só na indústria, mas como diversos setores da nossa economia. Então, aí eu vou começar a falar sobre a instrumentação industrial, né? Na realidade, quando você tem uma indústria, quando você tem qualquer processo, quando você tem uma ideia, você tem uma receita de bolo, né? Que você quer produzir uma coisa que seja mais simples, uma garrafa. Você tem uma receita de bolo. Você produz aquilo com uma ideia sua, com uma receita, né? Você tem é como se fosse um bolo, né? Você fazer um bolo, você tem que botar, sei lá, duas xícaras de farinha, de açúcar, aquela coisa. Cada um tem sua receita, né? Mas hoje você precisa, uma indústria, produzir uma quantidade grande, né? Porque um cliente, quando ele quer comprar um produto, né? Que ele quer comprar um copo, uma garrafa, seja conforme qualquer produto, ele quer padronizado aquilo ali. Ele não quer de forma diferente. Ele não quer um produto de qualquer jeito, né? Ele não quer você imagina que nessa época de pandemia você é um produtor de álcool 70, vou dar um exemplo. Você chega uma indústria de garrafas e fala ao dono que você quer 1000 garrafas de 1 litro. Essas garrafas têm que ser iguais, tem que atender uma série de requisitos, uma série de normas. Você não pode vender para o cara 100 de meio litro, 500 de 1 litro e o resto de 1,5 litro. Não, ele quer tudo igual. Ele quer um padrão, né? E para fazer tudo isso de forma correta, em pouco tempo, num tempo que o cliente precisa, você precisa de instrumentos para te ajudarem, né, no trabalho, para te ajudarem nessa receita de bolo, dessas variáveis, né? Então, a implementação está aí para isso, ela para ajudar a manter e controlar todas essas variáveis, identificar todas as variáveis, né? Isso aí você usa tipo de indústria, a indústria do petróleo, siderúrgica, petroquímica, farmacêutica, indústria automobilística, uma série de locais você usa a instrumentação industrial, né? Aqui embaixo tem um exemplo, não sei se meu mouse está aparecendo, acho que deve estar aparecendo aí para vocês, né? O processo aqui, né, que é a sua ideia, a sua receita... Está aparecendo a sua mão, Vinícius, está tranquilo. Está aparecendo? Então, você tem um processo. O que é o processo? O processo nada mais é uma série de reações, né, físico-químicas que você faz na matéria-prima, né? Você tem aqui o processo, e nesse processo você tem os medidores, que vão medir o nível, a vazão, a pressão, a temperatura. Nível, vazão, pressão e temperatura são as variáveis mais utilizadas na indústria de uma forma geral. Tem outras, análise de umidade, pH, mas as principais são essas. E nesse caso, numa malha aberta, mede essas variáveis e o operador tem somente a indicação, né? Quem toma a atitude é o operador. Nesse caso da malha, você tem a sua planta de processo aqui, né? Onde ocorrem todas as mudanças físico-químicas. Você mede isso, você tem uma unidade de controle. E, na realidade, pode ser um PLC, um computador, e você vai setar todas as variáveis que você quer, o jeito que você quer, e ela vai tomar as decisões para mudar o final de controle, para falar isso aí, para manipular
para estar dentro dos padrões que você precisa. Na sequência, eu mostro um exemplo de um controle para vocês, fica bem simples de entender. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem, podem perguntar, podem interromper. Não tem problema, a gente está aí para explicar tudo aí que foi falado. Né? Tipos de instrumentos. Né? Basicamente, a gente tem esses 7 tipos aqui. A gente tem um indicador, que nada mais é que um indicador local, né? Um indicador no campo, como fosse, por exemplo, um manobra, um indicador de pressão, um indicador de temperatura. É um indicador puramente mecânico, né? Não tem nenhuma relação eletrônica. A gente tem um registrador, que a função dele é registrar tudo que acontece, né? Fosse em forma de gráfico, uma forma de números. A gente tem o elemento primário, que é o cara que está diretamente em contato com a unidade, a variável a ser medida. É o elemento de sensor de temperatura, o elemento de sensor de pressão, o elemento de sensor de vazão, é o elemento primário. A gente tem o transmissor, que na realidade recebe essa informação do elemento primário e converte, né? Ele, além disso, ele pode converter, ele decodifica esse sinal. O sinal pode ser de corrente, de tensão, uma série de variáveis de capacitância, e decodifica isso para um sinal conhecido, um sinal de saída. Pode ser um sinal elétrico, eletrônico, né? Ou pneumático. O pneumático hoje dificilmente não usa mais, mas a maioria é eletrônica. Por exemplo, um protocolo conhecido, o HART, Foundation Field Bus, pode ser qualquer um desses protocolos e envia para o controlador, né? Os conversores, ele converte, né? Uma entrada padrão, uma entrada automática ou eletrônica, e ele converte um sinal de saída padronizado. É um conversor simples, né? A gente vê lá em sistemas digitais e tal. E o controlador, praticamente o cérebro de tudo, né? Que é o PLC, então, basicamente o PLC, os SDCDs também usa muito em refinaria. O controlador, ele tem todas as variáveis, ele tem tudo que... Ele recebe todas as informações dos transmissores. Ele é programado de tal forma para tomar algumas atitudes com base no valor lido pelo transmissor que ele lida. Então, você seta os valores aqui que você precisa do seu processo, né? E ele reconhece esses valores e controla o de controle, que é o item 7, né? Que geralmente são válvulas, que ele recebe o sinal de correção. Na verdade, é uma malha fechada, né? Você recebe, você faz a leitura, você reconhece esse valor, né? E diz, esse valor está certo, está errado, e você emite um sinal de correção proporcional. Isso aqui lá no amplificador, né? A questão de realimentação é bem parecido. Aqui, não sei se já está aparecendo para vocês, eu tenho um exemplo de processo, né? Que nada mais é que uma caldeira. Uma caldeira, na verdade, a função dela é aquecer um fluido, né? Aqui tem um exemplo, esse desenho, ele atende uma norma chamada ISA 5.1. No final vou dar um exemplo aqui para vocês, vou falar de um livro também, mas basicamente é um desenho de um processo. Né? Aqui tem essa caldeira, eu entro com um fluido ácido, né? Um fluido mais frio, pode ser um óleo, pode ser um gás, qualquer coisa, né? E aqui eu entro com vapor pelo outro lado, né? À medida que o fluido vai entrando, vai enchendo esse vaso de pressão, né? O vapor também vai entrando por aqui, ocorre uma troca térmica, ocorre uma troca de calor, né? O vapor que entra bem quente, ele vai começar a trocar calor com o fluido que está mais gelado. O fluido vai ficar mais quente e o vapor vai gerar um condensado, né? Mais frio, né? E esse fluido, ele está sendo monitorado aqui na saída. A partir desse momento que esse vaso enche, ele vai começar a sair aqui por cima, né? Eu tenho temperatura, um elemento primário, né? Um sensor junto com o transmissor, né? Aqui, de acordo com a ISA 5.1, aqui está com um transmissor de temperatura. Ele também está acoplado a ele, vou mostrar mais para frente, um elemento sensor de temperatura. Pode ser um termopar, pode ser um PT100, pode ser que é uma termoresistência, né? E esse cara converte isso tudo e vai mandar um sinal elétrico para um controlador, que vai receber a informação do ponto colocado pelo operador. Imagina que você toma uma temperatura em 70 graus, né? Esse fluido aquecido que está saindo aqui. Aí o sensor vai estar lendo isso o tempo todo. Se ele estiver em 70 graus, ele vai mandar um sinal de correção à válvula. Vai dizer assim, não precisa mudar, já está certo. Mas se ele tiver uma temperatura acima ou abaixo, ele vai mandar um sinal para a válvula, para essa TV aqui, uma válvula de controle de temperatura, né? Ela recebe um sinal elétrico, converte para um sinal pneumático, uma válvula pneumática, vai abrir ou fechar mais a válvula, de modo a manter essa temperatura
set, no ponto de ajuste colocado pelo operador, né? E tudo isso, gente, como é que é feito? Isso aqui no PLC é tudo monitorado através de um sistema chamado supervisório, né? O operador está o tempo todo numa sala de controle ou no campo, através de uma EHM, o operador está o tempo todo monitorando isso. Para quê? Para fazer o melhor produto, né? Para entregar um produto com qualidade, né? Para o cliente. Ele está sempre ajeitando esse bolo, né? Que ele tem, né? Que ele conhece, né? Que a empresa... Na sequência, o nosso foco aqui, nessa apresentação, é falar mais sobre os elementos sensores e os transmissores, né? Que são bem próximos daquilo que nós vemos na eletrônica, né? Aquilo que o professor Milton sempre fala, a base, né? A essência não muda, né? É aquilo, o resistor, o capacitor vai continuar existindo. Aqui, eu tenho um exemplo de um transmissor de pressão capacitiva na indústria. Como é um capacitor de pressão? O capacitor tem aquela velha equação que a gente vê lá em eletricidade, né? Que a capacitância é dada pela constante permissibilidade no vácuo, né? A área e a distância entre as placas, né? A área das placas aqui é conhecida, mas como é que eu vou saber a pressão de acordo com a capacitância? Aqui tem um exemplo do sensor de pressão capacitiva, uma célula capacitiva bem convencional, muito usada. Aqui tem os cabos do capacitor, mas o capacitor é esse conjunto, né? Aqui eu tenho, né, que ele pode ser de silicone, um óleo, vai entrar direto em contato com o capacitor, né, com a carcaça dele, com a chapa. Aqui está um exemplo aqui dessa parte externa, desse silo aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, né? Transmissor acoplado com elemento de sensor de pressão, é um transmissor da SMAR, um fabricante nacional. E no momento que esse cara é colocado no processo, essa pressão vai empurrar esse capacitor para frente. Então, essa pressão colocada aqui vai empurrar o capacitor e vai a distância entre as placas. E com isso você tem o valor de capacitância. E com isso tem um circuito eletrônico, né, dentro do transmissor, né, são várias placas eletrônicas, né, que faz conversão, né, para um valor de corrente que transmite lá para o controlador, e o controlador vai entender esse valor de corrente e vai mostrar para o operador na tela, ó. E esse valor é X kPa, é X bar, é 50 bar, é 100 bar, é 100 kPa, né? Então, você usa um capacitor de forma... Para ler, você está lendo através de um capacitor que transforma no valor de corrente e mostra para o operador o valor de pressão. Então, o capacitor está aqui, né? Que a gente aprende no primeiro período, né? O capacitor está sendo usado na indústria, muito usado na indústria para medir pressão. E uma coisa curiosa, né? Que como você pode ver, o capacitor tem dois lados, né? Tem duas placas, né? Nesse caso, ele está lendo uma pressão relativa numa linha, é um sensor de pressão. Mas ele também é usado para medir diferencial de pressão, né? Que quando você tem uma pressão num lado e no outro, você vai empurrar vai reduzir essa distância entre as placas e vai conseguir converter isso no valor de pressão. Você vai ver um valor de capacitância, vai transformar no valor de corrente na saída, que o controlador vai entender o valor de pressão, né? Mas isso eu vou mostrar em outra aplicação. Aqui está a visão lateral dele, o corte desse sensor, desse transmissor, ele é bem robusto, né? E aqui ele montado, aqui ele completo, ele não está montado numa linha, ele está montado, está numa bancada, mas basicamente é isso. Ele tem um indicador local, né? Aqui dentro eu tenho um circuito que faz toda essa questão de identificação de valor de capacitância e com um sinal de um protocolo conhecido. E aqui está o elemento sensor. O capacitor está aqui dentro dessa membrana, dentro desse de aço inox. Vinícius, eu só vou adicionar um detalhe. Pode falar, meu. Hoje em dia, quando esse invólucro, gente, que vocês estão vendo aqui embaixo, à direita, é muito importante, ele é um padrão que está no mercado há algum tempo. Exatamente. Mas dentro dele ele evoluiu muito. E hoje em dia, o circuito que era essencialmente analógico, hoje em dia ele tem um microcontrolador que Exatamente. tudo isso que o Vinícius falou continua verdade, mas eu tenho um microcontrolador que gerencia esse funcionamento. É bem pequeno, é bem pequeno. Isso, pode mandar sinais de status de manutenção, tem vários protocolos que ele pode conversar, configurar. Diagnóstico, ele informa. Aí você pode falar melhor do que eu, né, Vinícius? Isso é importante para os nossos alunos verem que misturam as duas. Sim, ele tem uma fase. Você conecta
que a gente chama de RAS, na verdade é um comunicador que a gente tem aqui, e você sabe o estado, você sabe do sensor todo, quando ele foi instalado, o estado de saúde, como é o estado de saúde, né, da célula, como é que ele está, o tempo de vida útil, quanto tempo ele está ligado, uma série de coisas e você consegue ver. Você tem um diagnóstico, você consegue fazer um check-up direto, conectando esse RAS, né, esse comunicador construído. Mais alguma coisa, Milton? Esse detalhe era importante para passar para os alunos, para mostrar que é o analógico, a essência analógica, a razão dele de ser analógico, mas já tem o digital. E aí você passou disso aí, o piezoelétrico agora. Exatamente. Aqui também a gente tem outro tipo de sensor muito utilizado, né? Que a gente vê lá na parte de telecomunicações, lá no curso de eletrônica, que é o cristal oscilador. A gente sabe que o cristal tem aquela quando você alimenta, ele começa a vibrar. E o inverso também é válido. Quando você vibra, ele gera uma diferença de potencial no outro lado. E a indústria, muito malandramente, né, usou essa característica para ajudar ela nos processos. Né? Mas esse sensor, como é que ele funciona? Ele é mais indicado para pequenas variações. Né? Ele é muito usado em bombas e tal, para ver a vibração. Então, no momento que você tem ele estático, né, sem nenhuma vibração, ele é como se fosse um sensor sísmico, digamos assim, né? E não está gerando nada, parada, não tem nenhuma diferença de potencial, uma tensão no outro lado. Né? Quando você tem uma vibração anormal, você gera essa sinal de frequência, você gera uma diferença de potencial no outro lado. Né? E como é construído, claro, não é qualquer cristal, né? Ele é construído, ele é projetado para saber, de acordo com o valor de tensão gerado no outro lado, né? Esse valor aqui, ele sabe quanto de vibração está acontecendo naquela máquina, naquele solo, né? Ele, na verdade, não deixa de ser você vai ter uma vibração, ele vai vibrar, vai dar uma tensão no outro lado. Aqui também. Posso dar um toquezinho aí, Vinícius? Pode falar, Não, é só lembrar para os alunos, principalmente, né? É que o cristal bruto na natureza, dependendo do ângulo em que ele é cortado, não é aquele cristal que muitas vezes as pessoas usam para enfeitar uma mesa e tal, mas dependendo do tipo de cristal, dependendo da forma do ângulo que ele é cortado, ele vai apresentar uma propriedade. Né? Lembrar que são três. É a direta, que você acabou de falar, você mecanicamente vibrando, você gera uma variação elétrica. A reversa, você colocando um potencial elétrico variável, ele vibra mecanicamente. E a terceira é o cristal funcionando como diamante, de alta resistência ao risco, mas que não tem efeito elétrico nenhum. Né? Peso elétrico não sai. Como é bonita essa questão dos cristais, que estão até hoje funcionando aí, tudo. Exatamente, tudo, a essência não muda, bicho. Qualquer celular, qualquer placa do mais avançado estado tem lá o cristalzinho de quartzo. Exatamente. Então, a base continua sendo analógica. O digital só ajuda a gente a falar com a base. Exatamente. Perfeito. Um exemplo de um sensor desse, né? Um da GE, né? Que o encapsulamento dele é todo fechado. Né? Aqui é o conector e aqui embaixo é o sensor. Outra variável que a gente precisa medir muito na indústria é o nível. Né? Quando você quer saber no nível de um tanque, no nível de um vaso, você tem diversas tecnologias. Né? E um exemplo é o pressão por diferencial de pressão. Mesmo que a gente usa para medir pressão, é o mesmo cara. Ele está aqui, ó. E você tem o cálculo de pressão através de um capacitor, que ele mede uma pressão e você vai saber com aquela coluna líquida, né, de pressão dentro do vaso. Então você sabe o nível, você sabe a pressão, né? A pressão é a densidade relativa vezes a altura da coluna líquida. O que você mede? Você mede a pressão e dentro do controlador, claro, ele converte isso para nível, você informa 50% de KPA e ele vai dar essa informação para o operador. É o mesmo caso. Nesse caso aqui, é um tanque atmosférico. É um tanque aberto para a atmosfera, não é um tanque pressurizado. Como é que ele faz? Ele lê do fundo e o outro lado do capacitor é aberto para a atmosfera. Lembra que eu falei que ele podia usar para medir a diferença de pressão? Se fosse um tanque pressurizado, que é muito usado também, você teria uma tomada do sensor aqui e outra tomada no alto do vaso, no outro lado do tanque. Aí como é que seria? O condutor, que é o elemento primário que está aqui dentro da célula, que é a célula, o transmissor por diferencial de pressão,
num lado ele estaria lendo o fundo do tanque e do outro lado ele estaria lendo na parte mais alta. E conforme a pressão fosse variando dentro do vaso, ele estaria lendo essa diferença de pressão que é proporcional ao nível do vaso, entendeu? Então, é o mesmo cara, né, o mesmo capacitor, a gente está usando para medir pressão, nível, e mais para frente eu vou mostrar a vazão, que também medir com o mesmo cara, com um sensor de pressão capacitivo. Nesse caso, ele tem tomadas, né? Um lado para a tomada de alta, que fica no fundo, e o outro lado para a tomada de baixa, que fica na parte mais alta do vaso. Quer falar uma coisa, Milton? Se quiser comentar, só falar. Não, pode continuar, tá tranquilo, tá de boa aqui, tô curando aqui, ó. Agora, né, continua sendo o capacitor, né? Transmissão de nível por capacitância. E se usa um outro método. Continua sendo capacitor, mas o método é um pouco diferente. Como é que funciona, cara? Esse cara é uma sonda que fica dentro do vaso, dentro do tanque, né, que vai até o fundo, até onde você deseja medir o fluido, né, o líquido, o gás, dependendo de que você queira medir, ele é inserido dentro do tanque, né? E como é que funciona esse cara? É como se fosse um capacitor cilíndrico, né? A haste, né, o elemento sensor, é uma placa, serve como uma placa, e a parede do tanque é outra placa, geralmente é metálico, né? Então, de capacitor. Como é que é medido nesse caso? Nesse caso, ele não mede a distância das placas. Ele mede o nível de acordo com o elétrico. Quem é o dielétrico nesse caso? É o nível que você está colocando aqui. Pode ser água, pode ser óleo, pode ser um outro fluido qualquer. Você está enchendo o vaso. No momento que você está enchendo o vaso, você altera esse valor do dielétrico. Aqui nesse desenho está mostrando muito bem isso aqui. É a sonda. Aqui, no outro lado, é a parede do vaso. E aqui, o capacitor. Na verdade, a parede e a sonda formam um capacitor. Conforme você está enchendo o nível, você vai alterando essa capacitância. Eu sei a capacitância para o nível 0 e para o nível 100%. Isso é dado através de cálculos, né, de projeto, ou por uma análise prática. Você tem um vaso vazio, você anota a capacitância. X picofarad, geralmente é da ordem de picofarad, né, uma capacitância bem pequena. Você enche o tanque, você fala assim, com o tanque, X picofarad, né? Aí o que acontece? De acordo com o nível vai subindo, essa capacitância sobe linearmente, né? E o sensor consegue captar isso, né? Mais uma vez a capacitância e converte para nível, né? Aí ele converte em outro protocolo, aquilo que o professor Milton falou, tem um controlador aqui dentro, né? Um microprocessador, que vai montar um protocolo que vai enviar para um controlador, né? Que vai interpretar todo esse sinal. Geralmente, na ordem de você manda, né? Geralmente o protocolo muito tarde. Ele manda em miliampere. Está aqui nesse exemplo aqui, de 4 a 20 miliampere. 4, 0 e 20, 100%. Geralmente é assim. Outro exemplo, outra variável muito usada na indústria é a medição de vazão, né? Um exemplo que a gente usa muito, né, que é muito usado em diversas indústrias, né, é a medição de vazão por placa de orifício, por diferencial de pressão. Quem é que está de novo? É o sensor de medição de pressão de novo. É o mesmo cara. Então, através de um capacitor que tem aqui dentro, eu consigo medir pressão, vazão e nível, né? Como é que funciona, né? A gente tem uma tubulação, né? Uma tubulação que está aqui nesse exemplo. Você tem uma placa de orifício, né? Que na realidade nada mais é que uma chapa com um furo no meio. Esse furo é calculado, né? De acordo com o processo, com a vazão desejada, e ela é inserida dentro da tubulação, né? Ela fica aqui falando dentro de um flange, dentro de um porta-placa, né? Do processo. E a vazão vai passar por aqui, né? O fluido vai passar aqui, por exemplo, uma água, um óleo, e vai passar a placa. Aí você me pergunta, pô, vai mudar a vazão? Não, não muda a vazão. O que muda é a velocidade do fluido. Aqui ele sai numa velocidade muito maior. E essa velocidade vai provocar um diferencial de pressão nessa região aqui da placa, né? E essa diferencial de pressão é proporcional à vazão, né? Então, quem eu coloco aqui? Um medidor de pressão diferencial, de Psel, né? Um medidor de pressão capacitivo, é um exemplo, né? Pode ser usado.
Então eu coloco aqui a tomada de alta pressão e a tomada de baixa pressão. E esse cara vai ler essa diferença de pressão, aquele exemplo que eu até comentei anteriormente, né? Vai ter as duas placas do capacitor aqui, né? Vai ter as duas pressões entrando pelos dois lados. Isso você vai alterar a distância entre as placas, e com isso você altera a capacitância, e essa variação é proporcional à pressão. E com isso, tem bem escrito aqui no texto, né? Tem como princípio a área de escoamento através de uma restrição, ocasionando uma diferença de pressão entre a montante e a distância da mesma. A variação de pressão é proporcional ao quadrado da vazão. A medição dessa variação de pressão foi feita através de um sensor de diferencial de pressão, que é o nosso amigo aqui, medidor de vazão por diferencial de pressão. Isso aqui eu tirei, se eu não me engano, no site da Smart, que tem essa informação aqui. Esse desenho é bem... Quem tiver interesse de ver no site da Smart, tem bastante informação sobre a questão de pressão Vinícius, e temperatura. só lembrando para o pessoal que está assistindo, né? Que montante é sempre que está mais lá acima, né? E jusante, né? Explicar a diferença desses termos estranhos aí. A montante é onde está sempre entrando, é onde entra, e a jusante é onde sai, entrada e saída, basicamente. Isso, associado com os barragens e tudo isso. Exatamente, é o mesmo princípio, mesma ideia. Dos fluidos. Isso, exatamente, mecânica dos fluidos, exatamente isso aí. E agora uma variável muito importante na indústria, né? Uma variável importantíssima, né? Saber a temperatura, né? Você precisa saber a temperatura de uma tubulação, de um fluido, de um vaso de pressão. É que nem o exemplo que eu dei no começo, né? Que nem fazer um bolo, né? A indústria é uma receita, né? É um processo, nada mais é que uma receita. Quando você faz um bolo, você tem que saber a temperatura do forno, né? Então, basicamente, na indústria não é diferente, né? Você tem os medidores de temperatura. E um medidor muito usado é o termo, né, como elemento primário. Nada mais é que um resistor, né? Um Resistance Temperature Detector, um RTD, né? Na verdade, ele é uma liga, né? Ele pode ser feito com uma liga ou com um fio de platina, níquel cobre. Um sensor muito utilizado, né? Sensor é um dos mais vistos aí que você encontra, é o PT100. Por que esse nome PT100? Porque ele tem a 0 graus, quando ele está medindo 0 graus, ele oferece uma resistência de 100 ohms. Aí o resistor aqui, a resistência aqui. E cara, ele tem o interno dele, tem esse desenho em corte, eu achei na internet. Aqui a gente tem um bulbo de resistência na ponta, né? Ele é todo encapsulado em metal, né? Geralmente em aço inox. Ele vai dentro, como esse exemplo aqui, ó. Ele é inserido dentro da tubulação nesse caso da tubulação, né? Para saber a temperatura que está passando naquele processo, daquele fluido ali, de um gás, de um óleo, né? Que é importante, de um óleo hidráulico. É importante saber isso aí, né? O operador precisa saber disso para tomar, o controlador também precisa saber disso, né? Para tomar as ações. Então, o resistor está aqui, o elemento termistor, né? Termoresistor, e saem os fios, né? Aqui no transmissor, aquele cara que a gente sempre está falando dele, vai conectado diretamente no transmissor. E esse transmissor, na verdade, existe uma tabela, né, de valor de resistência e temperatura, né? Esse cara já faz a conversão através daqueles microprocessadores internos e converte isso num sinal de um protocolo conhecido, né? Conforme eu já tinha falado antigamente, como o HART, Foundation, ou então até por rede. Hoje usa muito o protocolo rede. Não é muito usado, está começando a usar alguns protocolos de rede, né? Aqui ele está montado direto com o transmissor, né? Aqui ele um exemplo muito bom. Aqui um transmissor, se não me engano, do fabricante Rosemont. Outro exemplo aqui é o termopar, né? Que na realidade ele já é um pouco diferente do termoresistor, que ele é feito com uma junção de dois metais, ele é um bimetal, são dois metais de metal, né? E na ponta ele é soldado, né? Tem uma ponta, eles são unidos aqui, ó. Esses dois fios são unidos, né? É uma junta, né? E tem vários tipos aqui de junta, né? Conhecidas, né? E quando esse material é aquecido, quando essa liga é aquecida, ela gera uma diferença de potencial no outro lado, né? Você aquecendo aqui, você tem uma tensão no outro lado. E como sempre, essa tensão é proporcional à temperatura, à leitura de temperatura. E isso aqui é uma temperatura, uma temperatura, essa tensão bem baixinha, na ordem de 1000 volts, mas já é o suficiente
para entrar lá no transmissor para entender qual é o valor de temperatura, né? Tem vários termopares, né, do tipo K, J, né? Na verdade, são várias ligas, né? Mas essas ligas são padronizadas, né? Tem um padrão, que não é sair juntando qualquer liga que vai funcionar, né? Tem vários padrões, vários tipos de liga que você usa, que é conhecido os valores de tensão para os valores de tensão. Mais uma vez, existe uma tabela, né, que converte essa tensão em temperatura, né? Aqui tem um exemplo, ele é bem parecido com o encapsulamento dele, é bem parecido com o com PT, né? Isso aqui é tudo montado no encapsulamento de aço inox, né, geralmente, e isso aqui geralmente entra em contato com o elemento, o fluido, né? E aqui, nesse caso, ele pode ser montado longe de um transmissor. Ele fica longe, ele fica remotamente, e nessa sai um cabo que vai lá para o transmissor, que eu mostrei na página anterior, né? Esse cara aqui. Geralmente, né, ele é acoplado direto no sensor, mas às vezes não dá. Às vezes ele fica longe e essa vazão é medida através do transmissor em outro ponto, né? E essas são as variáveis mais usadas na indústria, né? Essa vazão, nível, pressão, temperatura. Claro que existem outras variáveis, né? Existem outras variáveis. Isso vai variar bastante de processo para processo, como o cara definir, né? Como vai ser, qual é a receita, qual é o processo que cada utiliza, né? Então, isso tudo vai variar de processo, mas as mais usadas em tudo quanto é lugar é vazão, pressão e temperatura. Claro, existem outros analisadores de pH, analisadores de umidade, ponto de orvalho, uma série de outros valores, mas que a base não muda, né? Continua sendo, que nem o Milton falou, né? Continua sendo aquela variável analógica, né? E aqui eu peguei alguns exemplos, né? Que eu falei desses 4 exemplos anteriormente, aqui na sequência eu vou mostrar um exemplo que é muito usado na indústria petroquímica, né? Na indústria química de uma forma geral. Esses são sensores de detecção de, né? Que na indústria, né, você tem todo o processo, como eu mostrei anteriormente, né? Que a ideia do operador é sempre estar controlando todas as variáveis e caso aconteça alguma coisa, você tem que detectar aquele problema que está acontecendo, né? E por isso nós temos de detectar gases, né? Você pode ter um vazamento. A ideia é dele detectar, né? E proteger a instalação pessoas, né? Dá o alerta, ele ser o vigia, na realidade. Né? Ele vai dizer, ó, tem gás lá no local tal, do operador. E com isso, né, os sistemas de segurança vão dar toda a segurança para a parada dos equipamentos, né? Tudo com a maior segurança possível. Então, quem faz esse trabalho de vigia, são esses detectores, né? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, claro, não são todos, né? Uma infinidade de sensores, né? Assim como de vazão, pressão, eu mostrei alguns, né? Claro, existem um monte de sensor, mas como é que eu vou escolher o meu sensor que eu vou instalar na minha... Vai depender muito do seu projeto, do seu processo, do seu ambiente, se é um ambiente agressivo, se é um ambiente pouco agressivo, se é um ambiente que vai pegar chuva, vai pegar sol. Uma série de fatores vão definir a sua escolha, né? Durante o seu projeto básico, né? E durante todo o desenvolvimento. Eu sou Milton, ele conhece essa área de projeto, então tudo isso é definido nessa, né? E também na construção e montagem. Também tudo isso é avaliado, tudo isso é identificado, né? Então, tá aqui de gases, né? Vou dar um exemplo de um detector de gás por infravermelho. E esse sensor ele pode ser usado para medir uma infinidade de gases, né? Como CH4, né, que é o metano, o monóxido de carbono, dióxido de carbono, uma série de gases eu consigo medir através desses sensores, tipo, dessa tecnologia de sensor, né? Como é que funciona esse cara? A gente volta lá para o LED, né? O LED com fotodiodo, com fototransistor. O que eu tenho? Uma fonte de infravermelho, né? Que está aqui, nesse lado. No outro lado, eu tenho um espelho, geralmente de safira, né? E aqui eu tenho uma célula. Geralmente nessa célula, na entrada, tem um filtro hidrofóbico para evitar a entrada de água ou qualquer outra interferência, só para o gás entrar mesmo. Aqui do outro lado, eu tenho 2 sensores. Né? Eu tenho o que faz a medição, né? O sensor, e tem o de referência. Né? Ele aqui é a referência, e nesse cara eu tenho um divisor de feixe, né? Um divisor óptico de feixe.
Como é que funciona? Normal, claro, esse sensor é totalmente projetado, calibrado em fábrica, e durante a sua vida útil a gente calibra ele com um gás limpo, né, um gás ambiente, né, um gás puro, e com um gás que ele deseja se detectar com ele. Como é que funciona? Numa situação normal, a atmosfera, o gás ambiente vai estar aqui, né? O gás vai estar aqui, o infravermelho passando. E esse cara utiliza uma característica, né, uma propriedade que o gás, né, os gases têm de absorver infravermelho. O gás absorve infravermelho. Então, numa situação normal, na ausência do gás que você deseja detectar, esse cara o gás não está absorvendo. Então, esse sinal é todo refletido para cá, né? No momento que o gás entra aqui nessa câmera, ele começa a absorver uma parte dele, né? E o detector vai começar a perceber isso. Ele vai essa variação. Ele fala, pô, peraí, não estou recebendo todo isso vermelho. Tem alguma coisa errada aí. E eu tenho um sistema eletrônico de processamento que vai comparar o valor medido, o detector de medição, um detector de referência. Ele vai falar assim, opa, eu estou X% acima do detector de referência. Isso é 50% do limite inferior de explosividade, 10% do limite inferior de explosividade, ppm, né? Ele vai fazer todo esse trabalho através dessa medição, né? Desse diferencial. O que eu tenho aqui? Um LED, basicamente um LED, uma fonte de infravermelho, um detector de infravermelho, né? Pode ser um fotodiodo, pode ser um fototransistor. Cada fabricante vai projetar de um jeito. Aqui eu tenho dois exemplos, um sensor da NSA, muito usado, né? Aqui eu tenho um transmissor, e aqui na ponta fica o elemento sensor. Né? Aqui geralmente fica o fotodiodo, e nesse outro lado aqui, que eu estou mostrando, fica o espelho. Então, o gás entra aqui por esse filtro, né? Entra dentro e vai alterar todo esse processo de medição. E quando ele altera, claro, esse valor já foi calibrado anteriormente, e o transmissor vai transmitir esse valor em sinal de corrente para o operador. Aqui eu tenho outro sensor também muito utilizado, que é o do Daktronics, também é bem parecido, né? Aqui eu tenho um transmissor de infravermelho, e no lado de cá, nesse lado aqui, por dentro, claro, aqui eu tenho aqui, tudo fechado, ele é uma câmera escura, e eu tenho o espelho aqui no outro lado, o espelho de safira. Quando o gás passa por esse filtro, ele vai alterar mais uma vez essa proporção e vai indicar um valor de corrente através do transmissor até o controlador, que vai informar o operador, e todas as medidas de segurança vão ser tomadas. Na sequência aqui, eu tenho outro detector de gás, que também utiliza a mesma tecnologia, né? Mas aquele lá, ele é um sensor pontual, né? Ele fica geralmente em cima de máquinas, em cima de bombas, de locais que podem ocorrer esse vazamento, né? São locais que atendem vários estudos que podem ocorrer, então eles são alocados de acordo com os estudos, né? E esse cara aqui é um detector de tecnologia por infravermelho também, trajeto aberto, né? Open path, né, em inglês, né? Tem diversos fabricantes que fabricam ele, né? E é basicamente uma coisa. Só que esse cara eu não tenho safira, né? Eu tenho o transmissor, que é a fonte, vai estar transmitindo o tempo todo o sinal de medição, e ele também manda o sinal de referência, né? Que é o sinal que não é pelo gás, né? Ele é instalado geralmente em longas distâncias, né, de 50, 100 metros, 150 metros, e o outro lado é o detector. Né? Ele vai estar o tempo todo comparando esses dois valores, o valor de referência e o valor de medição. Então, a partir do momento que houver uma diferença entre esses valores, né, é informado, é enviado um sinal também proporcional a essa diferença, né? A quantidade do limite de inferior de explosividade por metro, né? E tudo isso, esse sensor, uma característica importante dele, ele deve estar bem alinhado, né? Um olhando para o outro, né? E tem uma luneta que você faz o ajuste e tal. E aqui tem um exemplo, né? De uma esfera de gás. É uma esfera, e eu tenho ao redor da esfera 3 pares de fonte e detector, né? Ao redor, ou seja, se tiver algum vazamento de gás e o vento estiver jogando para cá, esses caras vão detectar. Se tiver para o outro lado, vai ser aqui,
consequentemente, do outro lado, vai ser ali. Né? Esse sensor é um sensor muito utilizado. Aí você pode me perguntar, pô, eu vou usar o pontual ou divisado, teto aberto? Vai depender muito da sua instalação. Se a sua instalação tem muita interferência, se não tem, se é um trajeto, se é um local distante, se passa muita gente na frente. Tudo isso deve ser avaliado, né, no momento da escolha, da compra do sensor. O Milton falou, esse cara, né, ele tem todo um sistema de processamento de sinal, ele tem uma diagnose interna. Você entrando com o comunicador dele, né, você consegue ver todas as variáveis desse cara, faz um check-up, né, e ele consegue dizer para você, ó, tô em falha. Se alguém, por exemplo, entrar na frente, né, ele tem essa característica, ó, o sinal foi interrompido. O sensor, referência e o sinal de medição, né, ele consegue dizer para você, ó, tô em falha, tem alguém na minha frente, eu fui interrompido. Então, uma série de coisas. Ele pode dizer para você assim, ó, tô com a lente suja, o sinal está chegando distorcido. Ele diz para você também. Então, tudo isso, sensores inteligentes, né, que a gente consegue ver, eles nos ajudam bastante nessas informações. Tudo isso é microprocessado, né? Tudo isso dentro dele tem várias placas de eletrônica, né? São várias coisas que fazem todo esse tratamento de sinais, né? Na sequência, outro sensor, outro exemplo usado aqui são os sensores catalíticos, né? Que nada mais é ponte de Wheatstone, né? Vista lá no primeiro período, lá com o professor Milton, lá em eletricidade. A gente tem uma ponte aqui sendo utilizada num sensor, como é que pode, né? Uma ponte de Wheatstone. Como é que funciona essa ponte? Ela é formada por, geralmente uma ponte, né, formada por 4 resistores, né? Nesse caso, são 2 resistores aqui de precisão, né? São 2 resistores conhecidos aqui de precisão. No meio tem um medidor, um amperímetro, aquele bom amperímetro. E no outro, eu tenho 2 pelistores, né? Esse pelistor. O pelistor nada mais é que um fio, uma bobina, feita de um fio de platina. Sendo que um deles, né, ele tem um material catalítico, né? Pode ser um paládio ou ródio, e o outro não tem, né? O que não tem é o de referência, é o pelistor inativo. E o que tem é o ativo. Bom, como é que funciona isso? Quando o gás entra na câmara do sensor, ele tem um fio de encapsulamento de aço inox, né? O gás vai entrar aqui. E uma coisa importante, né? Quando ele está alimentado, né, tem uma tensão DC aqui nessa ponte, ele aquece os sensores a uma temperatura alta. Então, os 2 pelistores são aquecidos, né? Quando ele chega, o gás entra aqui dentro, entrando em contato com o peristor de medição, que tem uma camada de material catalítico na sua superfície, né, da bobina, e gera um calor, ele gera uma oxidação, né? E essa oxidação vai variar o valor da resistência desse cara. Com isso, vai alterar o equilíbrio da ponte. Isso é bonito demais, né? Aí a gente... E acaba essa corrente variando, né? Variando, mais uma vez, é proporcional ao valor da concentração do gás, né? Isso é muito legal. Então, basicamente, é uma ponte de Wheatstone que está detectando gás, né? E isso, claro, esse sinal passa por um transmissor. Aqui eu tenho montado um transmissor de hidrogênio, um ABS, com o transmissor com display universal da UD10 até também é um sensor muito usado, né? Então, esses cara vai mandar o valor de corrente, essa variação de corrente para esse cara, e reconhecer o sinal e vai mandar para um controlador, né, com o sinal de 4 a 20, ou outro protocolo conhecido, né? E tudo isso, né, você pode me perguntar, poxa, Vinícius, esse cara, a função dele é para detectar gás. Realmente, eu falei anteriormente que a ideia dele é detectar gás de modo a ser os olhos, né, informar que está acontecendo algum problema no local, na planta, né? Então, poxa, mas se você falou que tem uma oxidação, ocorre um calor aqui dentro, realmente ocorre um calor. Isso aí não serve de fonte de ignição? É um detalhe. Mas só o que acontece? Esse cara é projetado de tal forma, como é um material de aço inox, e aqui eu tenho um anti-chama, um supressor de chamas, que evita que esse calor saia para fora, que venha para o lado de fora do sensor, do elemento sensor, e seja uma fonte de ignição. E a ideia não é essa, a ideia é só... Mas então é totalmente construído de tal forma que isso não... Então ele vai ter essa oxidação, vai gerar esse calor, e isso não vai ser permitido para o lado de fora do casulo, né, desse sensor. Isso aqui é provavelmente a montagem, né, que a gente chama de a prova de explosão.
né? Entra uma característica de atmosfera explosiva, mas isso aqui já é outro assunto, é um assunto bem grande, né? Que também envolve um pouco de instrumentação, né? Mas isso aí é para um outro dia, porque é um assunto bem grande, né? Esse é o detector de gás, mas geralmente é hidrogênio, esse catalítico, né? Para H2S, que é um gás bem tóxico, né? Uma série de outros gases. Esse cara aqui, provavelmente acho que todo mundo acho que já deve ter visto em hotel, tudo quanto é lugar, prédios, tem desse cara aqui, que é um detector de fumaça, né? Aí como é que ele funciona? O bom e velho LED, né? E um fotodiodo. Nada demais, né? Claro, ele é projetado, ele tem todos os carros, para qualquer fotodiodo, tem um LED que vai fazer, mas isso aqui é tudo projetado, tem uma câmera escura. Como é que funciona? Eu tenho aqui o LED, né? Um LED infravermelho. Ele está montado numa câmara escura e aqui dentro tem um labirinto, né? Como é que funciona? E aqui no outro lado tem um fotodiodo, né? O fotoreceptor, perdão. O LED está aqui e o fotoreceptor está aqui, o fotodiodo está aqui. Aí como é que funciona? Numa situação normal, o LED está emitindo o infravermelho e esse cara não está vendo o infravermelho. Esse sinal, o feixe não acaba chegando para ele acaba passando direto. No momento que a fumaça entra nessa câmara escura, né, uma câmara bem escura, essa luz infravermelha começa a ser distorcida, começa a ser né, ela começa a ser dispersa dentro dessa câmara, dentro desse labirinto. E o fotoreceptor, o fotodiodo, começa a identificar o infravermelho. Então ele fala assim, opa, tem uma coisa errada acontecendo aí, eu estou detectando infravermelho. E ele manda um sinal, geralmente isso aqui é feito por um protocolo próprio de comunicação, e ele envia um sinal para o controlador também. Opa, tem fumaça na área aí. Aí ele avisa, geralmente é para locais fechados, usa muito em hotel, restaurantes, shoppings, tudo quanto lugar. São diversos modelos, você costuma ver durante aí. Esse modelo é o modelo da Apollo, né? Esse aqui é o outro modelo, e esse modelo também, geralmente eles ficam no teto, né? Porque a fumaça tem essa característica, né? De, quando está acontecendo incêndio, como ela é menos densa, ela tende a ficar em cima, né? Outro detector utilizado é o detector termovelocimétrico, um detector de temperatura, mas é que um termistor, né? Ele fica o tempo todo monitorando a temperatura ambiente, né? E uma característica bem interessante, cara, é que ele pega variações de temperatura. Na realidade, ele tem um set de temperatura, um X, vamos dizer 70 graus, 80 graus, mas se ocorrer uma variação muito grande, de um tempo muito curto, ele também gera um alarme. Então, ele está monitorando a temperatura e se tiver T indeterminante, ele também que é setado, né, que vem de fábrica, por exemplo, de 30 graus em 1 segundo, 2 segundos, ele também manda o alarme. Então, além de ser um elemento sensor, tem um circuito microprocessado que está monitorando o tempo todo essa variação de temperatura, esse delta, né, de temperatura. E manda a informação, geralmente no circuito próprio, também um controlador próprio, que reconhece e manda essa informação do sistema supervisório que está sendo monitorado pelo operador. Esse aqui é um tipo de sensor, esse aqui é muito visto em shoppings, restaurantes, cozinhas, usa muito esse cara aqui, em locais de fumaça, naturalmente, usa os sensores de temperatura. Esse cara aqui é um outro modelo, geralmente é o DAF, Detector Fire, né, que é um sensor de temperatura. Né? Basicamente, pessoal, é isso a apresentação, né? Eu tenho algumas referências bibliográficas aqui, onde eu tirei essas imagens, alguns textos, está tudo aqui, né? O meu muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Volta para a referência bibliográfica, que foi muito rápido. Foi muito rápido? Tá, vou Milton. Agora está muito pequeno. Que é muita coisa, né? Mas o que acontece? Nessa referência bibliográfica, vou mostrar depois, tem um livro aqui muito bom, que é o BEGA, que é praticamente na eletrônica, a gente tem o Bolestad, né, que é a introdução à análise de circuito. Né? Na instrumentação, a gente tem o BEGA, que é um livro muito bom, vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, que é praticamente um Bolestad da instrumentação, que tem muitas informações. Algumas imagens de lá, um livro... Ô, Vinícius, essa apresentação que você fez hoje é a mesma que você enviou ontem? Não, tem algumas atualizações. Eu posso... Não, que você pode fazer. Se você quiser, no
bate-papo tem como anexar o arquivo para os Tá, colegas. Eu te mando depois. vou disponibilizar Você depois pode então. entrar no bate-papo, no chat da reunião, Aham. enquanto o Bit estiver fazendo aí a apresentação, o fechamento, e aí a gente disponibiliza para os colegas. Lembrando que, dois recadinhos antes de você continuar, aproveitar que eu estou falando. Aham. Semana que vem está todo mundo convidado, tem outro colega da Petrobras que vai falar com os alunos, é o Josué. Ele vai falar sobre segurança em Gente boa, eletricidade. gente finíssima, conheço ele. Ele vai falar sobre segurança e eletricidade. Só um pouquinho mais velho que você, né, Vinícius? Sim, Né? Mas ele vai falar sobre segurança e eletricidade, o mesmo esquema. Deve ser na terça-feira, tá? O papo de beleza. quinta não vai poder ser na quinta, vai ser na terça. Então, vai ser na terça-feira. Tá? Amanhã eu devo estar enviando o convite para todos, mas estão todos convidados desde agora. E o vídeo, conforme está no bate-papo, a gente vai salvar, vai ficar no Microsoft Stream para quem puder ver. A gente tem um canal no Stream que eu vou divulgar daqui a pouco aqui o link também, para quem quiser ver os vídeos das atividades que a gente está fazendo nessa época da pandemia. E o vídeo também vai ficar no YouTube, para quem não tiver acesso ao Cefet, quem for de fora do Cefet, poder ver também. Continua aí, eu interferi você falando aí das Não, referências. tranquilo, Milton, tranquilo, Se tranquilo. for o caso, Tranquilo. você já pode mostrar o livro. Sim, sim. Mas essas são referências bibliográficas, né? Meu muito obrigado, né, pela atenção do pessoal aí. Obrigado aí pelo carinho, pela atenção, né, de todo mundo. Deixa eu só liberar aqui para mostrar o livro, perdão. Espera aí só um instante. Não pegou. Compartilhamento. Se vocês estão me vendo aí. Você abriu a câmera. Abriu a câmera aí? Abriu agora. Esse aqui é o livro industrial. Berga, Delmé, Com, Bulgarelli, Corte e Finkel. Até hoje eu uso esse livro, tá sempre, todo mundo usa, é uma boa referência. Eu estava observando aqui na biblioteca do Cefet, estava aqui quem for do Cefet tem acesso aí, a biblioteca cefetrj.br. A biblioteca central tem esse livro, tem 7 unidades disponíveis. A biblioteca do Cefet de Maria da Graça e a do Cefet de Nova Iguaçu também tem 6 ou 7 unidades lá. E é um livro muito bom, né? Uma boa referência. Um dos autores, o Roberval Bugarelli, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra com ele. Ele conhece muito de atmosfera explosiva, né? Que é uma área muito importante dentro da instrumentação industrial. Ele, acho que é o cara do Brasil que tem o único cara do Brasil que tem as 10 certificações de atmosfera explosiva. Bugarelli é um livro muito bom. Oportunidade de estar lendo esse livro, de estar, quem quiser também ter mais de instrumentação, é um bom livro, uma boa referência, né? E para fechar, mais uma vez, muito obrigado. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar aí, né? Eu fico aí à disposição de vocês, né? E quem quiser trabalhar na área de instrumentação, é uma área muito legal, muito interessante, que é a eletrônica do Cefet, né? Graças a Deus eu tive essa oportunidade de estudar lá. Ela abre muitas portas, né? Não só de instrumentação, mas se quiser trabalhar com TV, quiser trabalhar com manutenção, quiser trabalhar numa indústria, você tem uma base suficiente para entrar em qualquer oportunidade. Claro, sempre estudando, sempre correndo atrás, sempre lendo, né? E sempre ouvindo e respeitando os mais velhos, os mais antigos, que a experiência conta muito. Beleza, pessoal? Valeu, Milton. Um abração aí, tá com vocês. Bem, primeiro, antes do fechamento, né? Vamos segurar aqui. Pergunta, se alguém tiver pergunta. Alguém tem alguma dúvida aí? Alguém quer que o Vinícius esclareça alguma coisa? Fique à vontade aí, gente. Tem algum sensor que é produzido no Brasil? Sim, claro. Aqui ele... Posso responder, Milton? Nem sei responder, nem perguntei. Você vai responder melhor que eu dou uma sugestão para quem fizer, como está sendo gravado, quem fizer a pergunta é identificar se eu sou fulano do curso tal, para ficar registrado. Excelente. Vamos lá. Quem foi que fez a pergunta? Foi o Roger? Não, fui eu, Thiago. Fala aí, Thiago. Tem algum sensor produzido no Brasil? Sim. Tem diversos fabricantes que fabricam no Brasil instrumentos industrial. Por exemplo, a Smar, a Zurich. Inclusive, a gente tem fabricantes de controladores, né? Por exemplo, a Altus. A Altus fabrica controladores para L6. A Smar também fabrica no Brasil. A Altus é do Rio Grande do Sul e a Smar, se não me engano, é de São Paulo.
E tem outros fabricantes, não é só eles não. Está na nova Smar. A Smar é interessante, eu tive na fábrica deles uma vez. Você teve lá, Milton? Eles começaram para controle de processo sucro-álcool para canavial. E depois eles entraram na área de óleo e gás. Então, eles começaram, a empresa teve um problema, os gestores não fizeram bem feito, faliu, e a empresa foi recuperada pelos funcionários. É um tremendo caso, bom exemplo, a Smar. Sim. Diretor Gás, PT100, e tem os montadores lá na Zona Franca de Manaus também, né? Mas a gente tem uma história nisso. O Lucas está comentando aqui, a Alta é uma boa automação, realmente. Ele também trabalha com automação, colega nossa também, de 2011-1, 2011-1, isso, também está comentando aqui da Altos, fazem um bom trabalho. Aqui de novo o Thiago, 4Celt. Queria perguntar se para ter confiabilidade na medição, você usa mais de um sensor em conjunto? Tem casos assim? Claro. É aquilo que eu falei, vai depender do processo. Né? Tem processo que você quer detector de gás. Dependendo do lugar, você usa vários. Você quer medir uma pressão, sei lá, de uma linha de água, dá um exemplo. Dependendo do que você for, você botar 2, 3 sensores numa linha. Né? Porque aquela história que o professor Milton sempre fala, né? Quem tem um, tem um. Quem tem 2, tem um. Né? Então, geralmente, tem essa questão de redundância. É muito usado na indústria. Né? Estava até conversando com um amigo um dia desse, ele estava comentando que na usina a redundância existe. Né? Por exemplo, na usina em Angra tem uma redundância de tudo. Tem redundância. Né? Respondendo a sua pergunta? Tá ok, valeu. E, claro, esses sensores estão sempre sofrendo processo de manutenção calibrados, manutenção preventiva, de modo a manter a confiabilidade dele, para ver se ele está legal, entendeu? Se ele está conforme dentro dos parâmetros necessários para atender todas as normas. Beleza? Mais alguma pergunta? Lá, gente. Mais alguma pergunta aí? Roger, da 4Celt. Eu queria saber se, quando fala em automação industrial, instrumentação industrial, se a instrumentação é uma sub-área da automação, e se ou também se não se quando se fala em instrumentação, se interessa mais pelos sensores. Porque eu imaginei que a automação ela é mais completa, aí tem um controlador e tudo mais. A gente fala de automação do contexto de uma forma geral. Né? Até hoje os cursos de graduação são de automação, até curso técnico tem de automação, não tem mais instrumentação. É o contexto de todo o sistema. Né? Instrumentação é aquilo que eu falei, são a ponta, né? Que dá uma informação para o controlador, lá para o PLC, para o teu controlador, né? Para fazer toda essa análise, né? Que também faz parte do processo. É tão importante quanto o controlador. Né? Imagina como uma pirâmide, Roger. A instrumentação, no passado, a gente não tinha muita capacidade de processamento. Exatamente. Por isso que o nome de instrumentação era mais forte. Porque as malhas que o Vinícius mostrou logo no início eram muito pequenas, eram fechadas. Tá? Com o desenvolvimento da tecnologia, a capacidade de processamento, computador mais barato, foram sendo criados níveis acima da instrumentação. Então, hoje em dia, você tem uma hierarquia. E, como o Vinícius mostrou hoje, a instrumentação tem uma interface com as variáveis físicas, que é realizada por meio de dispositivos sensores analógicos. Quando a gente fala de automação, ela está cada vez mais ganhando um aspecto de protocolos de comunicação e de processamento de sinais e informações. Hoje em dia, o desafio é entender o que essa informação dos sensores está querendo falar. Então, por exemplo, uma grande máquina, ela tem diversos sensores como esse que o Vinícius mostrou para a gente. E a inteligência artificial quer saber o comportamento da máquina para fazer um diagnóstico, para fazer a manutenção dela no momento exato. Saber se ela vai quebrar quando,
Entendeu? Exatamente. Mas essa inteligência é obtida a partir da leitura da instrumentação. Peraí que tem uma Vamos ver se chegou uma pergunta aqui no bate-papo. Gente, pode fazer mais uma pergunta aí, que eu só tô... É o Lúcio está online lá do pré-sal. Isso. A Bacia de Santos, a 180 quilômetros da costa. Exatamente. Ele está falando do ambiente de plataforma. Quando se fala de automação, fala somente da parte de controle, lógica e interface. Justamente para diferenciar da instrumentação, que são dois layers diferentes. Na verdade, hoje em dia, o conceito é que a automação vai englobar tudo. Sim. Mas a instrumentação é a interface com o mundo real. Sim. Tá? E talvez a automação, que a gente chama esse processamento, vai ganhar um outro nome. Já está ganhando, né? Mas varia muito com o ponto de vista. Mas, realmente, a instrumentação é essa interface, que era o que existia no passado, na década de 60, 70, até a década de 80, eu só tinha instrumentação. A automação... Analógica, né, meu? Exatamente. E pneumática, era hidráulica, não tinha. O processamento, os primeiros PLCs são da época que eu era estudante do curso técnico de eletrônica e já era aluno do professor Bittencourt. O Bittencourt estava nessa época. Na década de 80. Na década de 80. Lá que começaram a surgir... Não fala! Você gosta, Bittencourt. Então, em 1980 começaram a surgir os primeiros PLCs. E a partir daí começou a surgir o termo automação cada vez mais forte. Não foi de uma hora para outra, foi um processo. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Gente, é um de cada vez, tá? Devagar aí, um de cada vez, nada de abuso. Pô. Olha, acho que não tem, não. Acho que Fechou, então. Gente, fique à vontade. Acho que não tem. Vamos chamar o professor Bittencourt aqui para fazer o encerramento do evento. Grande honra, aí o Bit vai fechar. Encerrar, não. Antes de encerrar, tem os comentários aí. Então tá, Bit. Comentário, encerramento. Fica à vontade, Bit. Primeiro, parabenizar você, Milton, por essa iniciativa. Agradecer ao nosso querido Marquinhos, carinhosamente, nosso coordenador, que nos dá essa liberdade de fazer todo esse meio de campo, esse jogo livre. Vamos usar a palavra democrático, porque né? Pois é isso, nós externarmos as nossas posições, isso é muito importante. Tá? E dentro de uma temática... Tem um evento na quarta-feira, hein? Para quem não conhece, poder conhecer também, hein? Não, depois eu vou falar. Não, tranquilo. Mas olha, Vinícius, você está de parabéns primeiro, né, a didática com que você apresentou isso. Excelente apresentação, Bittencourt. Eu fiquei quieto aqui para poder... Ele já tinha feito um teste antes. Cara, deve ser... fazer a praga do Marcos vai se realizar, hein, Bit? Vai ser o cara do treinamento, né, Milton? Exatamente. É o cara do treinamento que leva numa linguagem acessível, tudo, as figurinhas crescendo de acordo com a complexidade, a interconexão das figurinhas com... Mas, ô Bit, não sei se você vai se lembrar. Está ouvindo aí? Claro, estou vindo e vendo. Eu tomei para... Você foi um grande professor para a gente fazer a apresentação. E lá no quarto período, você passou um trabalho para a gente sobre RFID. Sim, RFID. Você sabe por que eu ia falar aqui? Na reunião, ele também fez esse trabalho, nós fizemos junto. Ele falou, o bom é ter imagens numa apresentação. Você mostra gráficos, uma coisa aí. Eu tomei isso como referência, né? Sempre legal. Você sabe que, por acaso, eu ia falar disso aqui, porque nessas visitas frequentes, sabe, Milton, de ex-alunos, aí chega lá, oi, aí onde é que você está? Eu estou aqui, onde é que você está? Tal. Então, um deles foi o Vinícius também, mas é outro Vinícius que fez engenharia no Cefet. O Vinícius, em 2005, ele foi para o Japão, no escuro, chegou lá e perguntou onde é que ele podia fazer o mestrado, né? Em que área? E ele pegou um japonês que disse que queria segurar ele, sabe para quê? Para redes de sensores, que era a grande novidade que viria dali para frente. E o negócio foi colocado assim a 7 chaves. E aí ele sugeriu
e a gente compartilhou que já levasse isso para vocês no curso técnico. Então, em 2005, 2006, a gente começou a falar nisso, nessa questão, mas que aqui estava no silêncio. Inclusive, os transponders posteriormente usados na ignição do veículo, em que você fantasticamente gera um campo eletromagnético, né, que é transmitido numa distância curta, que aciona o dispositivo inteligente, o microcontrolador todo, e faz o carro virar. Isso é genial, isso veio depois de lá, a partir disso, né? Sim. Bom, mas o que eu queria colocar aqui é que, acho que esse mestre Milton, queria lhe parabenizar, não estou puxando saco, não, estou falando a verdade, tá? Eu estou vendo aqui 16 pessoas, isso é um recorde, sabe? Porque mostra a maturidade, a persistência desse pessoal, que é o pessoal me parece, do subsequente, né, Milton? Confirme. Tem subsequente, tem alguns colegas da Petrobras aí, da Petrobras. E Nova Iguaçu do Vinícius. Então, isso é muito legal, a gente vê o interesse das pessoas, que às vezes a gente nem sempre vê em outros chats similares. Estão aqui e não arredam um pé, então quero também parabenizar isso. Você sabe que num dos eventos que eu fiz lá, tinha mais aluno do professor Milton do que aluno meu da engenharia. Tinha mais aluno do técnico, mas da engenharia, então, eu até ontem fiz uma lavagem assim, de roupa em caseira sobre isso, todos me explicaram carinhosamente, tudo, mas na época eu disse, está vendo? Tem que haver, está havendo um esforço, um empenho, como foi o seu empenho, tudo direitinho. Mas o que eu queria levantar aqui, depois de falar isso, é o seguinte, eu entrei, eu não queria, todo mundo sabe que eu não queria fazer eletrônica, eu queria fazer teatro e música, o meu negócio era esse, tá? É a minha alma. Não mudou, poesia, teatro, música, tudo isso. Não, foguete lá na terra do Flamengo, né, bicho? Os foguetes do Flamengo vieram também depois. Uhum. Pois é. Mas isso tudo é porque a questão do teatro e do cinema ela foi um pouco cortada, porque naquela época, estou falando de 50 anos atrás, que eu estou com 51 anos, né? Então, qual é a base que está aí, atrás, hexadecimal, decimal, tem que falar a base, binário. Não era muito bem visto... a garotada, vocês novos que estão aí, não era muito bem visto um homem fazer teatro e fazer música. Era uma coisa esquisita. Eu não vou entrar em detalhes do que a gente sofria, do que eu vi. Era complicado. E aí eu tive a outra vertente, que foi a vertente da ciência e da tecnologia, que ele falou disso. Agora, onde é que começou isso tudo? Está aqui, ó. Aqui, ó. Espera aí. É que o livro... Eu tenho até medo que o livro está desmontando. O livro serviu ao meu avô na Bahia em 1868. Cuidado serviu aí. ao meu pai em Pernambuco em 1902. E serviu a mim como subsídio, porque já estava um pouco, não ultrapassado, mas na 58ª edição, em português, serviu para mim também muita coisa. Então, assim aprendi-se física no início do século XIX no Brasil, não é? Por isso, os professores dominavam tudo, não é? Então, olha só. Aqui, ó. A física do D'Alembert. Tá? É um tratado de física. Vocês nem imaginam as gravuras que tem aqui, que algumas originais são de Gustave Doré, que foi o homem que fez as gravuras todas para o Paraíso Perdido, para a Divina Comédia, não é? De Dante Alighieri, enfim, para vocês terem ideia do que era fazer um livro no século XIX. Tá? Então, esse é um desses livros, mas esse já é aqui da Garnier Editora, já impresso em Paris, mas vendido no Rio. Aí nós vamos lá numa página, que é essa aqui que eu marquei. Olha, não vou dizer que você colou não, hein, ô Vinícius? Mas olha o desenho que tem lá na página. Cadê, bicho? Explicando um capacitor. Tô vendo, daqui a pouco eu tô vendo. Igualzinho ao da apresentação. Não mudou nada, então. O princípio é o mesmo, Bit. Não, e Milton, você sabe o que ele coloca aqui? Deixa eu botar aqui. Ele descreve essa edição original 1860, né? Então tá aqui, ó. O condensador, estando carregado, se interrompermos a comunicação com o solo e com a máquina, com CHNA, sem afastar os pratos, notamos que o pêndulo do eletrômetro do prato é o único que diverge. Por enquanto, não se desenvolve por influência sobre o prato B, tal. Aí, no final, ele diz assim,
Porém, se afastarmos os pratos, os dois pêndulos divergem logo porque as duas eletricidades deixam de se simular. Pode-se, então, medir sobre os quadrantes dos eletrômetros a carga de cada prato. O prato ligado à máquina chama-se coletor, e o prato que serve para aumentar a capacidade elétrica, ou seja, é o condensador, que condensa a eletricidade. E daqui vem o nome condenser, condensateur, e por aí afora, que a gente traduziu para condensador. E a geração mais antiga, não vocês, mas quando eu entrei na escola técnica, como professor, os professores nossos mais antigos ainda falavam, olha, um condensador, tal, assim, assim, então daí aí o nome do condensador. Então, ninguém descobriu a pólvora. Você vê um livro que tem 130, 150 anos falando a mesma coisa que você hoje falou. A única coisa que mudou é aperfeiçoar a tecnologia com que esse sensor foi feito, e por aí afora, e nasceram outras coisas. Então, agora vamos dar um salto para cá, né, para fazer o fechamento. Esses sensores, quando nós ministramos aula de telecomunicações, e a telecomunicação foi a aula que eu dei para você, é a forma de você transmitir à distância sinais de natureza elétrica ou eletromagnética. Para você ter sinal elétrico ou sinal eletromagnético, você tem que ter o quê? Um transdutor. Olha a rede de sensor aí. Sim. Então, um microfonezinho lá de capacitivo, de cristal, dinâmico, não é? O sensor óptico, lá atrás, que transformava a variação de nível de luminosidade em tensão variável, igualzinho que você falou aí, né? Que é a base dos CCDs modernos, mas lá atrás, em 1875, era uma substância química, era um material normalmente, uma substância química tipo, assim, bem específica, né? Eram os alcalinos e alcalino terrosos. Então, a luz incidia ali e mediam lá com um galvanômetro, circulava uma corrente. Então, nada mudando, tá? E outra coisa que eu queria lembrar aqui, porque o mestre Milton deve ter observado também isso, nós aqui estamos trabalhando com sensores onde nós nos preocupamos estaticamente de obter uma tensão proporcional a um fenômeno físico. Agora, quando esse fenômeno físico cai na área de telecomunicações, cai na área de áudio, ele é mais complexo. Cai na área biomédica, ele é mais complexo, porque ele envolve a variação de frequência. Então, um transdutor que funciona para determinar uma tensão proporcional à vazão de um líquido não é o mesmo que vai determinar a variação, as informações relacionadas aqui, a vibração numa estrutura com uma ponte de ferro, em que eu tenho que submeter ela a várias frequências, algumas delas vão estar associadas à frequência natural dela, né? Então, você vê que a questão da resposta de frequência dos sensores, na maior parte dos casos da aplicação industrial que você colocou, ela não se preocupa com isso. Tem um exemplo muito bom. Pode falar. Tem uma medida de vazão que eu não botei nessa apresentação, que ia ficar muito extenso, eu acabei de deixar para outra oportunidade, que é chamado engrenagens ovais, o Milton deve conhecer, que é uma engrenagem que tem um ímã e tem uma picape que fica em cima da engrenagem. Conforme a vazão vai variando, ele vai variando a picape, vai variando... Olha só. E tem uma picape que pega essa variação magnética. Aí você bota no osciloscópio, você vê a padrão. Quando a engrenagem passa, você vê a oscilação. Você vê olha só. Entendeu? Também é outro exemplo usado. Acabei que eu não mostrei. Pois é, então... Teremos oportunidade. Vai explorando aí, mestre Milton, isso aí, trazendo gente dessa área, né? Porque é poderoso. Os meninos todos que estão aí assistindo, vocês veem um captador de som de uma guitarra, alguma coisa, olha ali naquele sensor, é importante a questão da resposta de frequência, não é? O microfone, a resposta de frequência é importante, não é? E também lembrar, falamos da lâmina de cristal, e complemento o que você falou, numa outra aplicação do cristal, é a precisão de frequência em partes por milhão, que pode ser uma outra palestra, você falar da questão de frequência, que nós falamos de hora certa, padrão de hora, padrão atômico, padrão, entendeu? Então, que tem muita aplicação também aí. Então, a variação em partes por milhão para uma determinada variação de umidade, pressão e temperatura do cristal de quartzo é fantástica. Só tem uma maior, que é a do césio, não é? Que é do padrão atômico, onde aquela ampola, ela, na ressonância, ela gera uma frequência que gera um padrão de hora, né? Bom, outra coisa para fechar, né? Quer dizer, mostrar, o mestre Milton colocou, e lembrou muito bem, fez uma inserção sobre o microcontrolador, quer dizer, isso é a novidade para nós.
Você pegou isso. Nós lá atrás não pegamos isso. Não é? Não tinha o microcontrolador. Nós tínhamos que fazer uma inteligência completa, né, bem complexa, para traduzir essas informações elétricas transduzidas, né, em alguma coisa útil, em termos de instrumentação. Agora, com esses microcontroladores, isso é uma disciplina específica e eu me considero até, olha, eu confesso, mestre Milton, a gente ia aos sábados lá para a Rua República do Líbano, uns 30 anos atrás, para comprar aquelas coisas todas para montar para as feiras. Aí a gente chega lá, quando tem alguma loja de eletrônica, quando é uma loja chinesa lá vendendo alguma coisa que não tem nada a ver, sem nenhum demérito aos chineses, pelo amor de Deus, nesse momento é complicado. Sim, claro. A gente brincando. Então, se não é isso, o que a gente vê? Todo mundo comprando um pique. Me dá isso, o que você vai fazer? Não, é um pique. Ficou tudo em cima do pique. Mas eu receio vocês, alunos, não esqueçam que toda a informação que vai ser processada, que vai ser manipulada pelo pique, ela vem de um sensor. E, consequentemente, ela é explicada pela eletricidade e pela eletrônica clássica. Nada mudou e eu acho que não mudará. Não é? O Birajara, lá de Los Angeles, fez a palestra sobre o programa Saturno. Então, quando ele falou dos sensores todos, do módulo lunar, na hora do pouso, isso em 1969, era a mesma coisa. Só que tem que era um computador, um supercomputador para fazer um processamento, para medir uma tensão. Vite, posso dar uma palhinha aí, por favor, só nesse papo? Claro, Marquinhos. Não, isso me lembrou, né? Já aqui parabenizando a bela apresentação do Vinícius, vou aparecer aqui para vocês. Isso. A bela apresentação do Vinícius. São seus olhos, Bit. Olha o fone lá, o fone. Me lembrou da minha época de Varig, e aí tem a ver com isso que o Bit estava falando, da maravilha da eletrônica, dessa coisa que nos encanta, porque eu trabalhei, na época, ainda voavam muito, a Varig tinha os 707, e que tem muitos deles voando ainda no mundo, é totalmente analógico, é uma computação analógica, totalmente analógico, tá? Com N sensores, é óbvio que o avião tem que ter, tem sensor para tudo que é lado, inclusive até da privada tem sensor, só que naquela época não tinha microcontrolador, não, PIC, ARM, não tinha nada disso, era computação analógica, muitos amplificadores operacionais, aquilo que vocês aprenderam, entendeu? Muito, então me lembrando Muito bem, e olha, não é para desanimar, mas nós temos que colocar aqui um fato recente, né? Esse acidente que houve com o Airbus, o voo 447 da Air France, o que foi? Foi uma falha de sensor. Uma sobrecarga de temperatura, quer dizer, que o sistema não indicou, e ao que consta do relatório final das autoridades francesas e europeias, o piloto, me parece que tinha uma experiência com simuladores e não com voo, né? O piloto estava... Eu acho que o piloto mesmo estava em descanso. Estava o outro copiloto assumindo. Está falando do 447, né? Do 447, exatamente. As informações do sensor eram falsas. Havia uma tempestade violenta, partículas de gelo em flutuação imensas, e aquilo foi indicado com uma série de informações, mas que o computador não interpretou adequadamente. Foi uma falha eletrônica. Aí, segundo um relato que eu vi, né, li, até ex-alunos nossos, um deles trabalhando lá na comissão que avaliou isso, em Paris, teoricamente o piloto tinha que, no mancho, jogar o avião para baixo e depois subir. Tá? Mas aí o excesso de tecnologia, não é, o excesso do capricho, do treinamento, às vezes, em cima de um simulador eletrônico, não é, que é diferente da situação real, porque o avião está voando a 900 km por hora, você não pode pensar 1 mais 1, porque o avião já andou quilômetros, né? Então isso teria sido um dos agentes que contribuem. Então, para você ver como é importante a questão dos sensores. Era um sensor de temperatura, tá? De temperatura. É ligado ao tubo de Pitot. Aqui. Inclusive, o Vinícius falou de pressão, diferença de posição de pressão. Isso. E parece que o piloto decidiu dar força máxima para cima e o avião estourou. Não, ele foi, né? E ninguém percebeu que estava indo para baixo. Bom, fechando então, aqui, ai caramba, eu anotei aqui algumas coisas, já fechei praticamente tudo, elementos sensores, frequência. Eu queria lembrar aqui
o Vinícius e todos, Milton, nessa conversa que eu tive com o Vinícius, uma das coisas que mais me marcou, eu vou revelar aqui para ele, além do entusiasmo dele, foi a vibração, mais do que entusiasmo, em defesa da empresa da Petrobras. Vinícius, isso não tem preço. Você vê alguém que veste a camisa, e vocês todos alunos aí que estão convidados do professor Milton e de fora, não é? A importância de vestir a camisa, porque essas camisas, cada um com essa camisa e todos de braços dados, a energia que flui é muito grande. E essa energia muito grande, ela se contrapõe às outras energias que geralmente estão em níveis, em camadas inferiores, que não querem ver esse sucesso, esse brilho, essa coisa maravilhosa que vocês fazem aí, tá? Então você vê toda uma cadeia, uma escola como a nossa, pública, gratuita, que deu a oportunidade, está dando para vocês todos que estão participando aí. Eu estou vendo ali o André Valinho, o André está em todas, André, meus parabéns, obrigado, eu vi você lá nas nossas, nas minhas também, tá? Só estou dando um exemplo. Então, vocês vão construir, os que já estão construídos, e vão construir esse país. Não custe o que custar. Não tem nação maior ou menor, porque quem detém as tecnologias que a Petrobras e que vocês detêm é soberano, não é? Isso é com muito orgulho, que não só como professor de vocês, que eu estou vendo o Vinícius com 15 anos lá na sala, hoje um tremendo profissional aqui, como vi o Milton, não com 15, um pouquinho mais, mas também, e como vi todos, esse é o ciclo da vida normal, como outros me viram também com 15 anos, meus mestres que ajudaram a gostar de ciências físicas e naturais e que me mostraram esse livro, meu pai, meu avô que eu não conheci, mas meu pai principalmente. Então, isso é uma cadeia que a gente tem que preservar. Então, me marcou, Vinícius, você, o amor e você, o orgulho com que você falou, o que você faz dentro da plataforma. Do nosso país também, né? Do Brasil, né? É. Hein, Milton? Pois é. É muito bom ouvir isso, Bittencourt. E a gente, um dos motivos da gente fazer esse tipo de atividade é para isso, Bittencourt. Todo mundo sabe que eu sempre incentivei meus alunos a se prepararem para o mercado de trabalho. Sempre dei a Petrobras como exemplo. Ó o cachorro, ó o cachorro. Ó o cachorro. Estão querendo participar, mas elas vão ficar quietinhas agora. O Cantuária, o Vinícius, ele está sem microfone, mas ele fez algumas observações aqui sobre a frequência dos pulsos, como faz. Fala para ele que ele vai ter a oportunidade de falar também, se ele quiser. Ele falou que o Rafael ele Câmara brincou tá aí, que o Marcos estava com headset de gamer, então o professor Marcos estava com headset de gamer. Pois é. O Valim, a gente vai deixar gravado no YouTube e no canal que eu divulguei aqui. Aqui no Bate-Papo tem o canal no YouTube e o canal também do canal no Microsoft Stream, para quem é de dentro do Cefet, para poder ver o vídeo que está sendo gravado. Eu agradeço. Tem um colega também que trabalha com o Marino, também está vendo aí, o meu amigo Matheus Amaro, também trabalha na parte de subsídio. Tá o Cantuária, tá o Rafael, tem uma galera muito grande aí da Petrobras que está participando. Que bacana. E a gente vai chamar o Vinícius. Conversa aí com o pessoal, quem quiser conversar. Eu estou vendo, Bit, que agora que a gente está estabelecendo, eu estou vendo que uma periodicidade, às vezes, de 15 dias para o evento é boa. Foi o que ontem eu decidi com os meninos da televisão, e já convido antecipadamente vocês, o professor Milton vai fazer o link, fazer o convite, para que vocês estejam. Então, nós descobrimos que vai ter que ser assim, semana sim, semana não, para não ficar cansativo. Tá? Exato. É o time dessa pandemia. É o time dessa pandemia. Exatamente. E outra coisa, Vinícius, lembrar você, no primeiro slide, se você puder, não sei se dá para você corrigir, que isso vai ficar disponibilizado, você botar o seu nome. Tá lá sem nome. Tá pequenininho, ele é humilde. Ah, tá? Então aumenta o nome, que eu não consigo pequenininho. ver. Modesto, tá vendo? Muito legal, muito legal. Sabe, fiquei muito contente, agradeço a você, Milton. É muito bom essa oportunidade. Eu queria dar uma palavrinha também de final, antes do encerramento, só, embora o encerramento é do professor... O homem do headset gamer. Blue Gamer, olha lá. Já que vocês gostaram, estamos aí. Olha lá, que beleza. Cara, e não é fácil não, para encontrar esse headset que dele a cabeça de cearense, não é fácil não, foi difícil. Vamos lá.
mais uma vez agradecendo o Vinícius, foi brilhante a apresentação, com bastante propriedade, o conteúdo muito legal, relevante. Agora tem uma coisa que eu queria ressaltar. A valorização do profissional, eu fico muito feliz toda vez que vem aqui um profissional de nível médio, ou seja, quando eu falo nível técnico, um técnico com experiência no mercado, que está vivendo, graças a Deus, ele conseguiu uma posição numa grande empresa, né? Mas a nossa missão, pelo menos, eu estou na equipe, né, há 4 anos na equipe do Cefet, mas estou há uns 30 anos aí na estrada. Um dos culpados foi o professor Bittencourt, que me colocou nessa história. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo um profissional técnico passando seu conhecimento com a propriedade que o Vinícius passou, né? O que mostra que nós precisamos valorizar isso. Independente, ele está fazendo com a engenharia dele, ele será um grande engenheiro, porque ele tem já uma grande experiência como um profissional técnico. É uma grande dificuldade essa relação trabalho, né, engenharia, né? Não é tão simples, né, quanto mais na universidade pública, né, mas a gente vai lutando, tentando. Sim, Vinícius. Eu entendo. Então, eu fico muito feliz, fico muito contente. Claro, nós recebemos de braços abertos todos os profissionais do mercado, em qualquer nível acadêmico, né? Nós tivemos aqui engenheiros que hoje são professores do BIT, né? Alunos do Bittencourt, né? Alguns alunos do Milton. Pois é, eu não vou falar que ele também foi uma professora, né? Eu já falei, agora já Mas é isso, eu fico muito contente, muito feliz, porque nós precisamos valorizar, tá? Independente, nós sempre incentivamos a continuidade dos estudos, né? Dos nossos alunos, mas a vivência profissional é muito importante, né? Na minha experiência, por onde eu passei, nas empresas por onde eu passei, os engenheiros nós verificamos um sólido, né? Uma fluidez, né? nos conteúdos, passaram por isso aí. É claro, isso não é regra, temos vários profissionais excelentes que foram direto para a engenharia, não é questão isso, mas eu fico muito contente, porque eu estou há 30 anos valorizando, né? Meu trabalho é valorizar as pessoas que se formam no curso técnico de eletrônica, né? Então, eu fico muito contente, viu, Vinícius, com a propriedade que você colocou, que você expôs o tema, e com certeza acredito que os queridos amigos que estão ouvindo ficaram muito felizes aí com a sua apresentação, tá? E mais uma vez agradeço por participar desse evento junto com o professor Milton. Sim. Quando precisar, só falar. E como técnico, não é? Como muitos outros que têm passado pelas nossas conversas, como técnico dando um show de bola. E digo mais, o que eu percebi lá no primeiro convidado evento que nós fizemos de TV Digital, que foi a Stephanie, né? Um desembaraço, não é? Como aluna, melhor do que muitos candidatos que chegavam fazendo concurso público para professor do Cefet. Porque eu fiz parte de bancas e vi isso. Então, quero dar esse depoimento aqui, com muito orgulho, ver a qualificação de vocês aí, que o Milton falou e o Marcos falou, os dois destacaram aí muito bem. Tem uma coisa que você sempre falava nas suas aulas, né, que eu sempre guardo isso para mim, né? Você sempre falava assim, é importante sempre ouvindo mais velhos e mais, né? Que a experiência conta muito. Então, eu procuro levar sempre isso comigo. Sempre, né? Sempre estar escutando os profissionais mais experientes, que a experiência não tem preço que compre. Não tem como você... Não tem. A vivência que vai te dando, né? E o detalhe, né? Agregar quem está hierarquicamente abaixo de você, claro, e ser grato a quem está hierarquicamente acima. Se você conseguir fechar isso, você vai ser o cara. Né? E é isso que eu passava também sempre para vocês. E aqui hoje eu tenho que agradecer, eu sou grato a quem organizou, ao Marquinhos, que é meu coordenador, a você, que foi o palestrante convidado pelo Milton, e o Milton, meu colega, que também me convidou. Então, não me sinto à vontade para fechar formalmente. Eu passo para o Milton, que foi o organizador, para que você feche, Milton, tá bom? É uma gratidão, é um reconhecimento, não posso... Não tenho o que agregar depois de tudo que foi falado. Muito importante essa participação. A gente não promete nada, mas agradeço a participação de todos e vamos analisar a viabilidade da gente continuar com essa conversa em outros eventos.
além de você, o Vinícius, o Josué vai falar semana que vem. Ele está com um calendário um pouco difícil, que ele está fazendo um curso de noite. Ele vai falar já na semana que vem. E tem um outro ex-aluno nosso, Felipe Braida, que ele é até professor hoje em dia, da Universidade Federal Rural. Ele vai fazer uma palestra sobre computação, sobre o que é linguagem de programação, computação, um overview na linha do que você fez hoje. Então, cenas dos próximos capítulos, vai ficar essa conversa guardada aqui, a gente mantém contato com todo mundo. Beleza. Obrigado aí, Milton. Gente, muito obrigado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Espera aí, antes de ligar, Milton, antes de ligar, você tem que apresentar aí esse convidado que está querendo participar aí. O cachorrinho é muito abusado, rapaz. É um só ou são vários? Gente. Um abraço, gente. Valeu. Um abraço, boa noite a todos. Obrigado, Vinícius. Obrigado a todo mundo que participou aí. Obrigado, Bit, Milton. Até uma próxima oportunidade. Aos 15